Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química aqui no Vitrine Acadêmica. Eu sou a professora Daiane Francisca e hoje nós vamos falar sobre propriedades periódicas. Então, de início, vamos esclarecer o que são essas propriedades periódicas. Bom, as propriedades químicas dos elementos, elas vão variar periodicamente, como o próprio nome já diz, ou seja, em intervalos regulares, em função do aumento ou da diminuição do número atômico, conhecido como Z, do átomo. Então, propriedades que se comportam dessa forma são chamadas de propriedades periódicas. E a primeira propriedade periódica que vamos observar hoje é o raio atômico, que, como o próprio nome já diz, essa propriedade refere-se ao raio do átomo, ou seja, a distância entre o núcleo do átomo e seu último elétron de sua última camada, mais conhecida também como camada de valência. Mas, como é praticamente impossível observar a localização de um elétron devido à sua velocidade de movimentação, etc., essa propriedade pode ser melhor descrita ao observar átomos em ligações simples, como a molécula de oxigênio, O2, do Cl2 ou do Br2, que são moléculas formadas por apenas dois átomos de um mesmo elemento. Ao observar esse tipo de molécula, podemos identificar nitidamente os núcleos atômicos. Como eles terão a mesma quantidade de prótons e de elétrons, podemos afirmar que possuem raios atômicos iguais. Sendo assim, podemos dizer que o raio atômico destes átomos pode ser descrito como a metade da distância entre os dois núcleos, já que são dois átomos iguais. Aqui, no exemplo utilizado, nós podemos observar dois átomos de um mesmo elemento formando moléculas simples, e podemos também observar o raio atômico de cada um deles. Nesse caso, para determinarmos o raio atômico, é só dividir a distância D entre os dois núcleos por 2. Aí acharemos o raio atômico. Essa propriedade cresce na tabela periódica de cima para baixo, pois quanto mais camadas, maior será o raio desse átomo, e da direita para a esquerda, pois em um período, quanto menor o número atômico, menos prótons esse átomo possuirá no núcleo e menor será a força de atração sofrida pelos elétrons. Sendo assim, o átomo possuirá maior raio atômico. Vale destacar que o raio atômico é uma das propriedades periódicas mais importantes, pois com ela nós podemos descrever o comportamento dos átomos, dependendo do seu tamanho. Já a eletronegatividade se refere ao poder de atração de elétrons que o átomo possui em uma ligação covalente, ou seja, o quão forte ele consegue puxar um elétron, entre aspas. Então, essa propriedade cresce de baixo para cima, pois quanto menor o átomo, lembrando lá de raio atômico, quanto menor o átomo, maior será seu poder de atração. Por quê? Porque aí o elétron vai estar mais próximo do seu núcleo, sendo assim, ele vai ter uma força maior de atração. E da esquerda para a direita, pois quanto maior o número atômico, mais prótons o átomo possuirá, lembrando que prótons possuem cargas positivas. Então, mais próton o átomo possuirá e maior será o seu poder de atrair o elétron. A eletropositividade é uma propriedade que refere-se à capacidade que o átomo possui de se afastar dos seus elétrons mais externos, que estão lá na camada de valência. Bom, isso normalmente se apresenta na formação de substâncias compostas, ou seja, na interação desses átomos com outros átomos. Além disso, essa propriedade também é conhecida como o inverso da eletronegatividade, já que ela é a tendência de perder elétrons ou de se afastar de seus elétrons, e também é conhecida como o caráter metálico dos átomos. Bom, essa propriedade cresce de cima para baixo, pois quanto maior o raio atômico, menor será a atração exercida pelo núcleo aos elétrons mais externos.
Porque assim, se eu tenho um átomo muito grande, seus elétrons da camada de valência vão estar muito distantes do seu núcleo. Sendo assim, é mais fácil ele perder elétrons. E da direita para a esquerda, pois quanto menor o raio atômico, menos prótons o átomo possuirá em seu núcleo, diminuindo assim o seu poder de atração. Já a energia de ionização ou potencial de ionização refere-se à energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Ou seja, é a energia que eu preciso aplicar em um átomo para retirar um elétron de sua camada, certo? E essa energia, ela cresce de baixo para cima, pois quanto menos camadas o átomo possuir, mais difícil será remover seu elétron, pois ele vai estar muito próximo de seu núcleo. E da esquerda para a direita, pois quanto mais prótons, mais difícil será remover esse elétron. E por fim, temos a eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Essa propriedade refere-se à energia liberada por um átomo ao receber um elétron. E essa energia vai crescer de baixo para cima, pois quanto menos camadas o átomo tiver, maior será a energia liberada ao receber um elétron. E da esquerda para a direita, pois quanto maior o número atômico, mais energia será liberada no processo de recebimento do elétron. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Em casos de dúvidas, sugestões, podem deixar aqui nos comentários, ou se preferirem, podem seguir lá os nossos perfis no Instagram. O meu, @prof.danfran, e o do Projeto Vitrine Acadêmica, @Projeto Vitrine Acadêmica. É isso, galera. Beijos e tchau.